pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um podcast Ciclo News, o podcast do 13º ciclo de palestras da APABOR. E hoje, aqui no nosso estúdio, a gente recebe mais uma das grandes patrocinadoras do nosso ciclo, que eu já disse, hein? Promete ser histórico. A São Manuel está conosco mais uma vez. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é o Adriano Júnior Sabino. Ele é diretor administrativo da São Manuel. Adriano, muito obrigada. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, Carol. O prazer é meu de estar aqui comparecendo no estúdio, desse podcast tão importante, desse ciclo importante que é o ciclo da APABOR, que é feito aí anualmente. E é muito importante o ciclo que divulga aí a cultura, a EVeicultura brasileira, né? É verdade. Então, tomara que seja um ótimo ciclo, com certeza vai ser. Nós convidamos aí todos os nossos fornecedores aí a comparecer no ciclo e estamos com o stand bem arrumadinho lá para receber todo mundo. Convidamos aí a todos a comparecer no nosso stand e estamos juntos aí na EVeicultura, brigando pela nossa cultura brasileira. É verdade. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a São Manuel e depois a gente vai falar bastante sobre o ciclo. Mas fala para mim, Adriano, conta um pouquinho da história da São Manuel. Como foi que surgiu essa usina? A história da São Manuel, eu vou contar um pouco da minha história como que eu entrei na cultura da seringueira, né? Na EVeicultura. Eu estudava na escola agrícola, na cidade de Colina, e um dos professores meu era casado com uma proprietária de seringueira, que é a dona da Fazenda Santa Helena lá de Colina, e naquele determinado momento ele arrumou um serviço para mim trabalhar lá na fazenda, onde essa fazenda tinha lá dentro uma indústria de borracha, onde trabalhava com látex in natura, fazia tipos de borracha que não é o que a gente trabalha hoje, que é o GEB, que é borracha crepe claro brasileira, folha fumada brasileira, e uma borracha que é pelletizada, que hoje nós não fabricamos mais. E nós começamos a trabalhar com essa borracha, e eu comecei a trabalhar com ela em 99, eu entrei nessa fazenda em janeiro de 99. A princípio, eu fui sangrador nessa fazenda, trabalhei por um ano na sangria da seringueira, e no período da tarde eu trabalhava no laboratório da usina fazendo as análises da borracha. Essa usina só trabalhava com a produção própria na época, eles beneficiavam só a produção da própria fazenda, que eles tinham aproximadamente aí uns 100 mil pés de seringueiras. E de lá para cá nós viemos até 2004 fazendo o beneficiamento da borracha lá dentro da Santa Helena, borracha látex, que é o crepe claro, né, que é a folha fumada. Em 2004, nós sentimos a necessidade de começar a fazer o granulado escuro brasileiro, que é o GEB1. Nesse determinado momento, nós começamos a comprar a borracha lá dos vizinhos da Santa Helena, na época, e começamos a aumentar o negócio do GEB, do granulado escuro brasileiro. Eu fiquei durante lá um ano aproximadamente sangrando, depois eu virei, eu fui trabalhar como gerente de compras da usina Santa Helena e fiquei até 2014 como gerente de compras da usina Santa Helena, trabalhando. Aí em 2008 nós fizemos uma parceria em Rio Preto, viemos para cá, ficamos até 2014 nessa parceria, e em 2015 surgiu a necessidade de nós abrirmos a nossa própria empresa, e nós em 2016 começamos a São Manuel, a moer borracha na São Manuel, em 2016, em janeiro de 2016, e estamos trabalhando aqui até hoje na produção de granulado escuro brasileiro. Nossa, põe trajetória nisso, né, Adriano? Desde o começo, jovem, já começou nesse meio, muito bacana. Vamos falar um pouquinho dos diferenciais da São Manuel. Eu vou primeiro abordar em relação aos clientes. Qual que é o principal diferencial da São Manuel em relação aos seus clientes? Com relação aos clientes, hoje a São Manuel se preocupa muito com a questão da qualidade, tá? A gente acredita que uma borracha de excelente qualidade, ela se vende por si só. Não tem muita necessidade de ter um projeto de venda, não tem necessidade de ter aí um plano de venda
a gente acredita que não muito contencioso. Assim, a gente acha que se a gente conseguir fazer uma borracha bem adequada ao que o cliente necessita, ao que o cliente precisa, a gente acredita que isso, a borracha se vende por si só. Esse é o grande diferencial da São Manuel em relação a clientes, fazer com que o cliente se sinta satisfeito com a borracha, de tal forma que a gente não tem índice de devolução de borracha, a gente tem o comprometimento de volumes anuais com todos os nossos clientes, então nós procuramos sempre atender o cliente dentro do mês, dentro do volume especificado, dentro da programação do cliente, atendendo as normas que o cliente exige de ISO, de controle de qualidade, das normas regulamentares de produção com sustentabilidade, atendendo todas as exigências técnicas do cliente, atendendo todas as regras de compliance. Então, geralmente, o que nós mais focamos na usina, preparar a nossa equipe de laboratório, equipe financeira, equipe de compras, toda a equipe de assistência técnica, de controle de qualidade. Nós temos uma equipe excelente lá de controle de qualidade. Nós fomos visitar alguns países da Ásia com relação a garantir com que a borracha chegue no cliente com mais alta qualidade. Então, nós visitamos aí as fábricas de usina, as maiores fábricas de usinas do mundo. Fomos na Indonésia, na Malásia, visitar aí a Sphere, a Agosta, que são as duas maiores fabricantes de usina de borracha mundial. Visitamos lá praticamente as maiores usinas do mundo de beneficiamento de borracha. Fomos na Costa do Marfim também visitar as usinas da Costa do Marfim para ver tudo que eles tinham lá de tecnologia, de produção, de controle de qualidade de produção. Tivemos aí um ano que não tivemos, nos últimos anos, nenhuma devolução por parte aí de clientes. Nós somos homologados hoje praticamente todas as indústrias pneumáticas e esse é o nosso foco aí da usina São Manuel. Focar em ter critérios, em ter realmente ter uma parceria com o cliente de tal forma que nossa parceria perdure por longa data, pela questão da seringueira já ser uma cultura de longa data. Outro detalhe também com relação ao cliente, nós estamos focando bastante na produtividade própria. Nós estamos aí com os arrendamentos de borrachas próprias, que nós estamos aí com uns 3 milhões de pés de arrendamento, que no futuro aí nós vamos ter uma produção própria para garantir o atendimento ao cliente bem legal, e a gente sente que o cliente precisa da garantia da borracha, do volume e da qualidade. Bom, aí só isso que você falou a gente já entende por que a São Manuel tem essa trajetória de longa data dentro do mercado, né? Parabéns, realmente é diferenciado o trabalho de vocês. Obrigado. E agora, então, eu quero falar com você, Adriano. A gente já falou sobre os diferenciais em relação aos clientes. Vamos falar agora um pouquinho dos diferenciais em relação aos fornecedores? Vamos falar em relação aos fornecedores. Em relação aos fornecedores, eu acho que a São Manuel tem o diferencial de ter uma equipe técnica muito bem preparada. A São Manuel tem uma equipe técnica que é coordenada pelo diretor, que tem mestrado e doutorado em avicultura, que é o coordenador da nossa equipe técnica. Nós temos uma transparência de compra muito efetiva. Nós compramos do produtor a borracha, a maioria aí por DRC. O produtor tem total liberdade de acompanhar a análise da sua borracha. Nós temos aí a rastreabilidade da borracha desde o fornecedor até a indústria final, por uma questão de exigência técnica da própria indústria pneumática. E nós fazemos hoje as análises de PRI, viscosidade de cada fazenda que a gente compra. Nós já temos um histórico aí
fazem 2 anos de todas as fazendas, não só do DRC, mas como do PRI e viscosidade de cada fornecedor. Esses dados ficam à disposição do fornecedor na usina. Se o fornecedor quiser acompanhar todas as análises da borracha dele, desde a fazenda, ele consegue acompanhar as análises não só do DRC, que ele recebe por DRC, mas também da qualidade da borracha dele, física, química, da borracha que ele entrega. E essa transparência que o produtor necessita, né? Essa proximidade da equipe técnica que nós temos com o produtor no campo. O produtor ele precisa de saber o que está acontecendo no mercado, o produtor precisa de saber o que está acontecendo com a borracha dele. Como nós focamos muito na parte da qualidade, o produtor ele percebe que ele tem que entregar uma borracha com excelente qualidade, ele tem que focar na qualidade, que a cada dia mais a indústria pneumática exige uma certa qualidade, porque essa qualidade ela tem que ter responsabilidade de um pneu estourar, de acontecer qualquer coisa com um carro que carrega vidas. Então, nessa parte é muito importante o produtor saber desse tipo de situação. E tem que ter a sustentabilidade dessa cadeia como um todo, né? Tanto da parceria nossa com o fornecedor, como a parceria nossa com a indústria, de tal forma que todos andem de mão dada e o problema de um acaba sendo o problema de outro dentro de uma cadeia que anda todo mundo junto, né? O produtor, a usina e a indústria anda todo mundo no mesmo barco. Então, a gente tem que sempre estar aí de mão dada, o produtor, a usina e a indústria, de tal forma que cada um tem que fazer aí a sua parte, a sua lição de casa, para que o produto chegue na indústria com sustentabilidade, com qualidade, sabe? Então, é isso que nós focamos lá na São Manuel, tanto na parte do cliente, quanto na parte do fornecedor. A borracha, nós sabemos, commodity, né? Uma hora o preço está alto, outra hora o preço está baixo, e nós não temos o domínio do preço, porque o Brasil produz muito pouco borracha no mundo. Então, nós temos que depender de preço das borrachas asiáticas. Então, nós temos aqui que ficar se adequando de tal forma que o fornecedor ele tem que ter uma lucratividade. Se o produtor não tiver lucro, ele não tem a seringueira, não tem a borracha, não tem a usina. Se não tiver a usina, a indústria pneumática não tem o que comprar. Então, nós temos que aí ficar de mão dadas, usina, cliente e fornecedor, para que essa cadeia ande com sustentabilidade. Esse é o que nós focamos lá na São Manuel. Parabéns, Adriano. Realmente a São Manuel é extraordinária. Parabéns por todo o trabalho aí de você e dos seus sócios à frente dessa grande empresa. Obrigado. Eu agradeço aí o podcast, a oportunidade de estar aqui apresentando a São Manuel para todo mundo. E se alguém tiver interesse em algum dia conhecer a São Manuel, pode se dirigir a mim mesmo ou qualquer assessor técnico nosso, que nós apresentamos a São Manuel com o maior prazer. Mas, antes da gente encerrar, eu queria reforçar para o pessoal que está nos assistindo que a São Manuel é uma das grandes patrocinadoras do ciclo de palestras, né, Adriano? E esse ciclo vai ser histórico, porque a gente veio aí de um período de eventos híbridos ou online, na verdade, por conta da pandemia, e agora a gente está com o retorno desses eventos presenciais. Esse é o primeiro evento da Apabor presencial depois desse período de pandemia, então realmente nós estamos todos ansiosos, porque tem muita coisa boa para acontecer, a grade de programação está imperdível, palestrantes internacionais estão vindo para cá, fora os nossos palestrantes aqui do Brasil, que são excelentes, de renome também no mercado da borracha natural. Eu quero saber de vocês, a São Manuel vai estar presente conosco, vai ter stand lá, você já convidou todo mundo para apresentar, e qual que é a tua expectativa em relação ao ciclo? O ciclo esse ano vai estar muito importante pela troca de informação. Os produtores ficaram muito tempo aí sem troca de informação. Vamos só ter o exemplo dos palestrantes internacionais que não podiam, teoricamente, viajar. O ciclo, teoricamente, é virtual. O produtor rural ele gosta do corpo a corpo, com a indústria, com o produtor, com a usina, com outro produtor. A troca de experiência pessoal é muito importante para os fornecedores. Eles nem estão acostumados com palestras virtuais, né? Geralmente, o produtor, eles gostam do corpo a corpo, do contato. Então, esse ciclo tem tudo para ser um sucesso,
aí na iveicultura brasileira, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso pela troca de conhecimento, pela troca de informação aí da nossa iveicultura. Muito obrigada, Adriano, foi um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Quem está em casa pode conferir, está passando aqui as informações da São Manuel, as redes sociais também, o contato. Então, quem tiver dúvida, quiser conversar com o Adriano, é só ligar, é só entrar em contato, né, Adriano? Sim, é só entrar em contato. E a São Manuel fica aqui 20 minutos de Rio Preto, em Neves Paulista. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer a São Manuel, em saber como funciona a São Manuel, é só dirigir a mim mesmo. Nós marcamos uma visita, será um prazer receber qualquer pessoa lá, vai conhecer nosso trabalho de perto. Combinado, então. E a gente se vê, Adriano, lá no ciclo, estaremos lá para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. E você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta com o próximo podcast, agora contando para vocês tudo que vai estar rolando lá no ciclo de palestras. Até mais.